capítulo número 22, verso 35, é a última parte dessas 3 mensagens sobre aquela negação de Pedro, né, irmãos? Pedro foi avisado que negaria Jesus, diz o capítulo 22, e é uma luta do diabo mesmo contra nós, no desejo e intento mesmo que a gente negue Jesus, né, irmãos? Pedro nega Jesus efetivamente, lá do verso 54 ao 62. Não é nada fácil quando a gente peca, né, Leandro? Quando a gente nega mesmo Jesus. E hoje eu gostaria de falar sobre o verso 35 até o verso 46. E para isso eu gostaria de começar lendo. Amém? A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Só um instante. Aleluias. Pois vos digo, verso 37, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. E saindo foi com ele de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar com vocês sobre isso. Irmãos, conversamos então sobre Pedro é avisado que negaria Jesus, a negação é efetivamente dita, e hoje eu gostaria de conversar como nós vencemos tudo isso. Como eu e você vencemos o diabo, como eu e você vencemos fazer a vontade de Deus, como eu e você vencemos não o negarmos, mas sermos fiéis até o fim. Como eu e você vencemos sermos avisados por Deus acerca de certas coisas na nossa vida, e a gente lembrar de tudo isso, ponderar tudo isso e viver pelas coisas de Deus. O desejo do meu coração nessa noite é lições para a gente vencer a agonia, a tristeza, o diabo, o desânimo, o medo, para a gente vencer, como o próprio Jesus disse, uma fé enfraquecida, desfalecida, como diz o verso 32. Por isso, irmãos, eu quero começar dizendo a você sobre o verso 35 ao 38. O título na minha Bíblia fala sobre as 2 espadas. Jesus começa perguntando, inquirindo os discípulos sobre como foi quando Jesus mandou eles de 2 em 2 pregando o evangelho. Jesus perguntou: lhes faltou algo? Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Jesus mandou eles e disse: olha, não se preocupem, não precisam levar dinheiro, cartão de crédito, poupança, não precisa nem levar ainda uma sandália reserva, um tênis reserva, vocês não vão precisar de nada, apenas anunciem o reino dos céus que é chegado, cure os doentes, expulse os demônios, o reino de Deus é chegado. Jesus mesmo diz nesse capítulo
que as pessoas receberiam os filhos de Deus, que sustentariam esses filhos de Deus nas suas casas, Marco, que dariam a eles, os filhos de Deus, que foram enviados por Jesus de 2 em 2, tudo aquilo que eles precisassem. E por isso que efetivamente não precisaram de nada, e por isso que Jesus disse, fique tranquilo, porque Ele é Deus, sabe o futuro, vocês não vão precisar. E Jesus pergunta para eles, e daí como foi, faltou-vos alguma coisa? E eles disseram, nada, nada. Jesus, Senhor, foi bem como você disse, nada. Mas no verso 36, meus amores, há uma coisa muito importante que Jesus quer falar agora. Ele diz, então, lhes disse, agora, porém. Deus Filho está dando aqui início a uma nova época. Jesus está aqui anunciando aos seus discípulos um novo tempo da história. Um novo momento. Algo que os discípulos agora passariam. Outrora eles iam pregando o evangelho e não precisavam de nada, porque eles teriam o sustento da população. As pessoas viriam que eles eram homens de Deus e fariam algo a respeito. Jesus agora no verso número 36 diz, agora porém, Ele está dando início que é começada agora uma nova época. Jesus então diz, agora porém, quem tem bolsa tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Compre uma. Jesus está agora explicando sobre um novo tempo que os discípulos, que os filhos de Deus passariam. E eu e você estamos vivendo esse tempo. Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos, mas ainda estamos vivendo esse tempo. Um tempo de perseguição. Pastor, por que perseguição? Porque o próprio verso 37 diz, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores. Jesus estava dizendo, olha, agora eles não vão mais ver como o reino dos céus é chegado, agora eles vão ver que os malfeitores, os criminosos chegaram. Porque Jesus agora seria condenado como um criminoso, como um malfeitor. E foi até crucificado, você sabe a história. Jesus estava explicando sobre esse novo tempo, meus irmãos. Um tempo de perseguição. Um tempo para o qual nós precisamos estar preparados. Já ouviram falar do ISIS? Já ouviram falar de cristãos que são degolados? Isso não são coisas desse ano, do ano passado, irmãos, sempre existiram. Talvez você não conheça a chamada entre os cristãos da janela 1040, janela de perseguição. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você, no Brasil, graças ao bom Deus, no Brasil, meus amores, não existe perseguição, uma perseguição que existe é muito branda. A perseguição que eu e você sofremos, irmãos, é quando somos chamados de fundamentalistas, de fanáticos. Isso é perseguição. Isso é o mundo perseguindo a igreja. Começa assim. Começa dizendo que a gente é fanático. Começa dizendo que a gente é fundamentalista. Começa dizendo que a gente é intolerante, que a gente não ama as pessoas. Mentiraiada e da grossa. Isso é perseguição. Qualquer um que chega nessa igreja, irmãos, é amado. Por quê? Porque Jesus ama todo mundo. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus, irmãos, Deus dizendo que não ama as pessoas, Ele ama. Mas abomina o pecado. E não é somente, irmãos, o pecado, irmãos, do pedófilo, o pecado de um homicida, o pecado de um ladrão, o pecado de um perverso, é o pecado do próprio cristão, o próprio pecado dos seus filhos. Então nós amamos, irmãos, nós amamos pessoas, mas amar elas não significa que consente com aquilo que elas fazem.
Irmãos, nós batizamos mais de 30 pessoas, presidiários, irmãos, por mês. Quando eles são excluídos pela sociedade, irmãos, quando o pai e a mãe não vai lá, irmãos, quando a família não vai, irmãos, lá está indo a igreja, lá está indo os homens de Deus, para pregar o evangelho, para abraçar eles, para beijar eles, mesmo não acostumados, para, irmãos, dizer que ainda é esperança. Dizer que nós não amamos é mentira e dá grossa. Mas não significa que a gente concorda com o que faz. Pastor, por que não? Porque, irmãos, a minha base de fé, que também tem que ser a sua, é a Bíblia. Não é o que a sociedade diz, nem a psicologia, nem a filosofia, nem partido político. A nossa base de fé e de conduta de vida é a Bíblia. E, irmãos, eu não entendo de matemática, de geografia muito pouco, mas de Bíblia eu entendo, irmãos. Então eu queria pedir a vocês, irmãos, que têm escutado os professores de geografia, de matemática, de filosofia, jornalistas, comentaristas em televisão e em rádio. Irmãos, eles às vezes entendem de jornalismo, de Bíblia, muito pouco. De vontade de Deus, muito pouco. Então, irmãos, não coma com farinha. Universitários que estão aqui, eu quero pedir a vocês. Alunos do 2º grau, eu quero pedir a vocês. Não comam com farinha o que vocês ouvem de pessoas que são exemplos para vocês de conhecimento, de inteligência. Não perca o evangelho que está dentro do seu coração por causa de um homem. A igreja está me entendendo, irmãos? Gostaria de aprofundar esse assunto, mas não hoje. Irmãos, Jesus está explicando que vem novos tempos, uma nova época, e que para essa nova época os cristãos seriam condenados como criminosos e malfeitores. O próprio líder, Jesus, o Deus Filho, foi crucificado. Glória a Deus que ressuscitou o 3º dia, e 40 dias depois foi elevado aos céus, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando Jesus está dizendo, irmãos, olha, outrora eu disse para vocês, não precisa levar nada, e não precisou mesmo, mas agora leve bolsa, alforje e espada. Aqui quero falar duas coisas, irmãos. Crente que é crente, cristão que é cristão, não pega em espada. Quem é seguidor de Jesus Cristo, irmãos, não faz mudanças e transformações baseado em armas. Você me entende isso, irmãos? A gente não pega em pedra para atacar, a gente não pega em espada para furar. Obrigado, pastor. A gente não pega em arma para atirar. Ok, irmãos? Aquilo que fazemos, irmãos, fazemos com a arma mais poderosa que existe. É o amor. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor. E a gente pode dizer para o mundo ainda, irmãos, e corrigir o mundo baseado em amor. Não é assim que a gente faz com os filhos? A gente não corrige eles porque ama tanto? E é isso que nós fazemos, irmãos, quando conversamos com a sociedade, com o mundo, com a igreja. E às vezes, irmãos, é esse confronto mesmo, porque a Bíblia nos confronta, confronta você e confronta a mim. Não confronta só o mundo, mas é com amor. É com amor. Está aqui nessa igreja, irmãos, uma pessoa que vendia drogas. E é com amor que se fala e se corrige, para que deixe. Está aqui uma pessoa que era de casa de swing. Nem vou te explicar o que é isso, irmãos. E, por favor, não procura na internet. Coisa do diabo. Mas é com amor, irmãos, que se leva o evangelho e se larga dessas coisas. É com amor, irmãos, que se diz o caminho que se deve andar. Porque você for quando ler a Bíblia, irmãos, não se iluda. Jesus não vai passar a mão na sua cabeça e nem na minha, mas Ele sempre vai te dar uma direção, dizer isso aqui é o certo, isso é o errado. O desejo do meu coração como Deus é que você faça o certo, porque vai te levar para o céu.
E é isso que nós fazemos, e com amor ainda. Com amor. Então, irmãos, quando Jesus diz para pegar a espada, não está falando da arma, da espada literalmente e propriamente dito. Pastor, como é que você sabe? Olha o verso número 51. Mas Jesus acudiu dizendo, Jesus o quê? Acudiu dizendo, deixai, basta. Os inimigos chegam, Flávio, para prender Jesus no Getsêmani. O traidor está lá, Judas, aquele a qual beijar, esse é Jesus, prendam. Os soldados então prendem Jesus. Pedro, que já estava com uma espada, lembra que eles disseram aqui, ó Senhor, eis aqui duas, no verso 38. Lu, Pedro pega uma espada e ó, na orelha do soldado chamado Malco, corta a orelha cai. A Bíblia diz o que no verso, irmão, 51? Jesus acudiu. Pedro, pega a orelha, irmãos, e restaura a orelha na hora, no lugar devido. E Jesus, irmãos, dá uma ensaboada em Pedro, irmãos. Olha lá, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo número 26. Verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Em João 18 fala que é Malco. Verso 52. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão, perecerão. O que Jesus está querendo dizer, irmãos? Jesus disse nos evangelhos, olha, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus sempre chamou seus discípulos para morrerem para si mesmo e viverem para Ele, mas nunca pela espada. Por isso, irmãos, nós não somos os skinheads, nós não somos os black blocs, nós não somos, irmãos, nós não somos, irmãos, não, discípulos de Jesus não. A transformação que a gente faz na sociedade, irmãos, começa na nossa mente, no nosso coração, na nossa família e na nossa sociedade. Baseado no amor, no Evangelho de Jesus, que esse sim mesmo tem o poder de transformar um país inteiro, um mundo inteiro. Em vez de pegar a espada, irmãos, use bem teu voto. Vai ser esse ano. Escolha bem. Escolha bem. Escolha bem. Como pastor, irmãos, eu vou pregar um dia sobre isso antes de outubro, irmãos. Em nome de Jesus eu vou. Irmãos, mas falando sobre isso, eu queria te pedir para escolher uma pessoa, um presidente, que aprove as 10 medidas contra a corrupção. Perceba quem é essa pessoa. Perceba quem vai dizer, no meu governo isso aqui vai ser aprovado e pronto. Irmãos, não estou dizendo que você tem que votar no presidente que vai dizer, não, eu também sou contra a corrupção. Irmãos, todo mundo fala. Irmãos, posso contar uma piada? Vocês deixam e não se escandalizam? Senão eu volto para a mensagem. Eu vi hoje essa piada, Gustavo. O pastor Fernando, irmãos, a pastora Brenda estava conversando comigo, que a Maria Fernanda, a filha, foi no banheiro e pegou 2 creme dental e fez até aqui o cotovelo com os creme dental. E foi no quarto com aquela luva de creme dental, irmãos. E a Brenda, a pastora, olhou para ela, Maria Fernanda, não fiz nada. Aí o Fernando disse hoje no almoço, irmãos, pastor, eu estou criando um deputado e não sabia. Irmãos, me perdoe. Bruno, se corta isso daí, tá? Por favor, em nome de Jesus. Meu Deus, tem um monte de deputado honesto e show de bola, mas eu só disse a verdade, né, pastor? Estou reproduzindo só a verdade. Irmãos,
Votem em alguém que vai se comprometer nos seus discursos, quando for entrevistado na televisão, sobre as 10 medidas. E também votem em alguém, irmãos, que vai se comprometer contra o aborto. Contra o casamento, irmãos, de pessoas do mesmo sexo. Pastor, por quê? Nós amamos, mas nós não concordamos com tudo que se faz. Tá bem, meus amores? Se você quiser saber minha opinião sobre isso, depois vem conversar comigo, vou te ler a Bíblia e te mostrar não a minha, mas a opinião de Deus, que não é opinião, é vontade. Ok? Irmãos, então é um novo tempo. Então, se Jesus disse para Pedro: Pedro, tire a mão da espada, porque quem coloca a mão nela vai morrer por ela. E eu quero que vocês morram por mim, não por espadas. Irmãos, Jesus estava explicando que agora era um novo tempo e que a igreja precisava estar preparada. Um tempo de perseguição. Um tempo, irmãos, de serem, até mesmo pagarem com a própria vida. Irmãos, entenda uma coisa que eu quero lhe dizer. Basicamente todo o Oriente Médio, todo o norte da África, todas as ilhas da Indonésia, Turquia, e não lembro agora aquele país do lado da Índia, irmãos, são países com perseguições severas. Coreia do Norte, país China, países com regiões do mundo com perseguições onde se mata qualquer cristão. Não há interesse em se noticiar isso. Então não pense que é coisa de outro mundo, é do nosso mundo. Então valorize a liberdade, irmãos, vote consciente. Pastor, então no que eu tenho que me preparar? É o que Jesus vai explicar do verso 39 ao verso 46. Oração. É isso. Quando Jesus diz: olha, terminou uma época e vai começar uma outra agora, e uma de perseguição, uma de luta, e para essa época vocês precisam estar preparados, a base é a oração. Irmãos, vocês precisam estar preparados, irmãos, para o dia a dia, para constituir família, para ter filhos, para ensinar para eles o Evangelho. Irmãos, não é de dar medo em certas coisas, não é de se preocupar, irmãos, agora, a gente não está pensando em ter filhos, meu Deus, será que tenho? Como eles vão ser? A gente não brinca mais na rua até meia-noite. Irmãos, a gente pensa tanta coisa. Nós precisamos estar preparados, e não apenas para viver no mundo, irmãos, mas também para levar essa bandeira do Evangelho, irmãos, que é o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. A base disso é a oração, e sobre isso que eu quero falar, irmãos. Diz o verso número 39: e saindo foi como de costume para Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Irmãos, Jesus vai explicar isso agora para a gente, que a gente tem que estar preparado, porque vem uma nova época. Que época você está vivendo do casamento? Que época você está vivendo no relacionamento com os teus filhos? Que época está as tuas finanças? É uma época que precisa de preparação? Vamos lá, irmãos. Verso 39 diz que Jesus disse: como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Irmãos, essa preparação tem a ver, nessa noite quero falar sobre oração. A oração, de uma vez por todas, irmãos, precisa passar de ser alguma coisa que a gente sabe que tem que fazer, e precisa ser na nossa vida um costume. Olha o que era na vida de Jesus, verso 39, o próprio Deus Filho, e saindo foi como de costume. A oração, meus amores, na vida da igreja, na tua vida, na tua casa, na tua família, irmãos, na minha, tem que ser costume. Tem que ser hábito, tem que ser aquilo que a gente faz com frequência, todos os dias. Eu fiz uma pesquisa, irmãos, com mais de 30 ou 40 pessoas, irmãos, e uma média de oração por dia, 10 minutos. Muito pouco, irmãos. Eu não estou falando sobre orar para dormir, ou orar para comer, irmãos, ou orar quando levanta, para sair de casa. Não estou falando de orar no ônibus, irmãos, ou orar no carro. Não estou falando da oração constante e que não se para. Estou falando, irmãos, do nosso quarto de oração. Estou falando, irmãos, do lugar sossegado e tranquilo. Estou falando do monte de oração. Estou falando do lugar, irmãos, que a gente para e esquece o mundo e vai conversar com Deus. Não estou falando de orações repetitivas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a palavra divina, sempre me rege, me guarda, me ilumina, em nome de Jesus, amém.
Aprendi isso com 10 anos, nunca mais esqueci, não estou falando disso. Estou falando que a oração, irmãos, ela tem que ser um hábito e um costume na nossa vida, porque o próprio Deus fez isso com a sua vida, porque Ele queria nos ensinar. Você orou hoje? Antes que você pense que era dia das... Pastor, hoje é dia das mães, hoje a gente fez um montão de coisa. Mas tem coisas que você não deixou de fazer. Escovar dente. Vestir uma boa roupa. Almoçar. Por quê? Porque isso é costume, é hábito. Irmãos, a oração precisa ser hábito da nossa vida. Precisa ser aquilo que a gente faz frequentemente, todo dia. E, irmãos, a gente pode e deve também orar com as pessoas. Olha aqui, ele foi para o Monte das Oliveiras com seus discípulos. Fiquei sabendo que um grupo de pessoas foi sábado, irmãos, para o monte orar. Quem foi, irmãos, que está aqui? Ergue a mãozinha, quero ver. Oh, que gostoso. Como é bom, irmãos, a gente ir para o monte e a gente orar, e orar com as pessoas. Não orar sozinho. Faça isso mesmo, vá hoje para o monte. Tem um monte aqui perto no Guaraituba, reúna 10, 15 pessoas e vá, irmãos. Faça isso terça-feira, depois do Tadel. Irmãos, faça mesmo, reúna amigos e vá buscar Deus. Isso é importantíssimo. Vá num lugar especial. Jesus foi, o Monte das Oliveiras. A oliveira é aquela que dá azeitona, e dela, irmãos, dá o fruto, dá um óleo de unção. A oliveira na Bíblia é símbolo de paz. Olha para o lugar que Jesus escolheu ir. A sua madeira é muito dura e centenária. Ela demora 4 anos para frutificar uma oliveira, irmãos, mas ela frutifica por séculos e séculos. É um dos principais símbolos da nação de Israel. Eu estive lá nesse lugar, irmãos. Eu estive no Getsemane, que você vai ver aqui agora. Lindo. Árvores com o tronco retorcido. Jesus sabia o lugar que estava. Ele foi para aquele lugar, só de ele olhar aquelas árvores, ele sabia, essas árvores dão em terra fofa, em terra árida. Eles dão em terreno pedregoso ou não, com clima de chuva ou não. É árvore centenária, sua madeira é boa, seu fruto é maravilhoso. Ela é símbolo de paz. Jesus escolheu o lugar para ir orar, irmãos, nós também precisamos escolher o nosso lugar de oração. Não pode ser irmão Danilo Cairo com a 15 de novembro. Não pode ser em esquinas e ruas. A gente precisa escolher o nosso lugar de oração. Pastor, mas nossa vida é tão corrida. Eu tenho tão pouco tempo. Não pode, irmãos. A gente não pode. A gente é de Jesus. A gente vive pela Bíblia. A gente precisa ter intimidade com Deus. E, irmãos, não podemos viver essa correria. Que a gente possa viver mais simples, mas ter mais tempo com Deus. Até porque, irmãos, a aposentadoria é do outro mundo. Até porque, irmãos, nós vamos viver aqui só 100 anos, irmãos. E nós vamos ver lá, irmãos, mais de 50 bilhões de anos. E vai ser o primeiro milésimo de segundo da eternidade. Irmãos, chegando ao lugar escolhido, irmãos, para orar e para ser um hábito na tua vida, irmãos, diário, escolha um lugar. Escolha uma música, irmãos, que incentiva você a orar. Não vai orar escutando rap, irmãos. Eu gosto muito de rap, irmãos, mas eu não consigo orar escutando rap. Eu não consigo. Gosto muito do DH, gosto muito do Raspinha. Raspinha da igreja é cantor de rap, mas irmãos, escuto eles, mas irmãos, eu não consigo me concentrar na oração. Irmãos, aqui a Bíblia diz no verso 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Irmãos, então escolha o lugar. Eu quero te pedir isso em nome de Jesus. Faz um quarto de oração na tua casa, vai te ajudar. Aquele quarto vai te chamar, irmãos, o Espírito Santo vai te chamar, vamos lá. Prepara um lugar. Irmãos, faz 2 anos que eu estou morando na casa da minha sogra, irmãos, e nós dormimos num quarto de 4x2, mais ou menos, em 4 pessoas. Meus 2 filhos dormem no beliche, eu e a pastora Lu dormimos num colchão, irmãos, no chão.
Marco, está quase terminando, Marco, mas acho que 2 meses ou 3 nós vamos para casa nova. E é um sarro, irmãos, é um sarro. Eu levo o Gustavo para o quartel, irmãos, todo dia. O Gustavo está aqui agora, irmãos, ou não? Filho, você está aqui, meu amor? Beleza, então posso falar dele, irmãos. Então é o seguinte, eu levo ele para o quartel todo dia, irmãos. Ele entra às 8, mas ele quer chegar às 7h30, já faz 3 meses, irmãos. Eu falo para ele, para que chegar às 7h30 e às 8? E ele diz que tem que se preparar, irmãos. Ele está amando o quartel, irmãos. E aí, no primeiro mês, ele me chamava, pai, levanta. E eu, não fica me chamando, eu sei minhas responsabilidades. E aí, irmãos, ele já pegou a manha, Dato, ele não me chama mais. Mas agora a gente está no colchão no chão e o beliche dele fica no fundo do quarto. Então, para ele sair na porta, ele pisa no colchão. Irmãos, e é uma lei lá em casa, no colchão só se pisa lá nos pés. E ele não pisa, ele pisa perto da minha cabeça. Então eu fico assim no colchão, irmãos. 6h30 da manhã, é o jeito dele não me chamar, mas em me acordar. Quando você for orar, escolhe um lugar. Como é que você vai conseguir orar, irmãos, com o colchão mexendo? Como é que você vai conseguir, irmãos, orar, irmãos, com o telefone tocando? Orar com os filhos pedindo o Nescau? Orar, irmãos, com o vizinho batendo palma? Irmãos, quando você for falar com Deus, fala de verdade. Quando você for conversar com Ele mesmo, faz querendo, faz desejando, faz sentindo, faz amando isso. Vai para um lugar calmo, vai para um lugar tranquilo. Diz, quando esse quarto estiver fechado, ninguém abre. Ensina isso aos filhos. Tinha mãe, eu não lembro se era de John Wesley, ela dizia, quando a mãe estiver com lenço na cabeça, deixa a mãe o dia inteiro até ela tirar o lenço tranquila. Porque a mãe vai ficar sem comer e buscar a Deus o dia todo. Então quando a mamãe estiver de lenço, ninguém interrompe a mamãe, porque a minha mãe vai estar com Deus. E ela criou essa doutrina com os filhos, irmãos, e quando era o dia do lenço, ninguém incomodava ela. Por quê? Porque ela estava com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque ela estava com o Salvador dela, o Senhor dela. Irmãos, escolha. Eu quero te pedir isso, igreja, como seu pastor, escolha um lugar para orar. Um lugar que não te distraia, não te incomode, não te irrite, irmãos, mas que você esteja bem para buscar a Deus. Escolha uma música gostosa, pergunte para a pastora Cátia e para o pastor Cláudio. Irmãos, escolha. Chegando ao lugar escolhido, o nome desse lugar diz nos outros evangelhos, se chama Getsemane. Irmão, significa lagar do azeite, é onde se espreme o óleo, ou se espreme a azeitona e tira o óleo. Irmãos, oração é assim, a gente vai ser espremido, o melhor de nós vai ser tirado, ou às vezes é o pior, irmãos, que Deus vai mostrar para nós, e a gente vai dizer, oh meu Deus, nem sabia que estava isso, Deus do céu, socorro, me livra. Mas cada um de nós precisamos ter, irmãos, o nosso quarto de oração, o nosso lugar secreto, o nosso lugar tranquilo, o nosso monte. Irmãos, saibam vocês, o Monte das Oliveiras ficava a 1,5 km de distância da cidade. Jesus saiu da cidade para orar. Saia da cidade para orar, meus amores. Saia do fervo. Saia do barulho. Se a sala está aquele barulhão, irmão, saia, vai lá para a sua edícula lá atrás. Escute os passarinhos. Senhor, aqui está bom. Eu quero falar com você, fale comigo. Isso tem que ser hábito, isso tem que ser costume, isso tem que ser rotina. Por quê? Olha o que Jesus disse no verso número 40, orai para que não entreis em tentação. Irmãos, você está entendendo? Você está entendendo por que tanta tentação? Você está entendendo por que tanta luta na nossa cabeça? Você está entendendo por que tanto desejo que a gente tem mal dentro do coração, mas ainda os tem, os nutre e sente e deseja? Você entende por que tantos problemas? Você entende, irmãos, por que tantas batalhas, tantas lutas, tantos conflitos, tantos dissabores, tanta coisa amarga na nossa vida? Porque a gente ora pouco. A gente ora pouquinho demais, meus amores. E por isso que a gente entra em tanta tentação, em tanto problema, em tanto conflito. Porque a gente não ora nada. Deus está explicando isso para homens. Orai para que não entreis em tentação.
Tentação, irmãos, significa desejos incontroláveis dentro de nós. Tentação significa, irmãos, que a gente cede às coisas, que a gente cede àquilo que nos seduz. É claro que o tentador é o diabo, mas e coisas que são dentro de nós. Nós precisamos orar, irmãos. Quer resolver conflitos? Quer sabedoria para isso? Oração. Já não sei mais o que fazer? Oração. Acabei de ter esse problema, o que eu faço? Primeira coisa, oração. Irmãos, oração todo dia. Todo dia escolhendo um lugar, buscando a Deus e ouvindo a Deus. Deus vai falar com você, irmãos. Deus está disposto e desejoso em falar conosco todos os dias. O problema, irmãos, é que a gente ora, e deu o horário, irmãos, a gente quer levantar e ir embora. Então tá bom, Senhor, muito obrigado em nome de Jesus, amém. E Deus, ei, quero falar com você. Mas acabou, Jesus, não tem mais tempo. Eu incentivo a você, irmãos, a ter um lugar secreto que você escolha buscar a Deus, irmãos, e deixar Deus falar com você. Ele vai falar. Irmãos queridos, se você está tendo problemas nos teus pensamentos, nos teus desejos, dentro de casa, na empresa, seja onde for, na saúde do seu corpo, irmãos, de mão dada, ore. Tenha uma vida de oração, tenha o hábito da oração, e não são orações repetitivas, são orações de todo o coração, que sai daqui de dentro, antes de sair da boca, sai da alma. Às vezes é só choro, às vezes é alegria, às vezes é pular na oração, às vezes é ajoelhado, não importa. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, diz o verso número 41. De joelhos orava. Irmãos, a gente não precisa só orar de joelhos, pode ser de pé, pode ser sentado, pode ser deitado. Um dia eu estava orando, irmãos, de joelhos, já era de madrugada, e eu disse assim, ponderoso e soberano. Aí eu olhei, opa, Jesus, estou com sono, Senhor, não leva mal. Aí uma pessoa foi me acordar, irmãos, e eu estava dormindo no chão da cozinha. Vai dormir na cama. Hã? Irmãos, não tem ideia das vezes, irmãos, que o Espírito Santo me acordou para orar de madrugada, irmãos, e eu, Senhor do céu, que frio. E o Espírito Santo, vamos orar. Ai, vontade de dormir, vamos orar. E eu, tá bom, Senhor, vou orar aqui mesmo, deitado, tá? Mas eu estou ligado, Jesus, só vou fechar os olhos. Senhor, eu te amo. Ai, muito obrigado por tudo. Abençoe aquele irmão. Aí de repente eu acordava, em nome de Jesus, meu Deus, abençoe aquele lá outro também. Aí eu acordava, irmãos, que orava nada, irmãos, irmãos, eu tenho cada piada minha, irmãos. Mas a gente precisa orar, irmãos. Não importa se você ora com sono, se você ora em pé, se você ora sentado, mas o que tem que fazer mesmo é orar, e de todo o coração. Eu tenho dito à igreja, irmãos, quando você for orar, chore. Porque só artista, irmãos, consegue chorar não querendo, né, irmãos? Mas, irmãos, quando a gente chora é porque, eu estou querendo dizer que a gente tem que sentir aquilo. É isso. Jesus diz, no verso 42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a sua. Irmãos, essa é a coisa mais importante na oração, irmãos. É esse conflito e essa luta que a gente vai ter, irmãos, da nossa vontade ou da vontade de Deus. Essa é a agonia que diz o verso número 44, estando em agonia, orava mais intensamente. Irmãos, agonia significa luta, sabia? Agonia significa lutar. Jesus, irmãos, estava lutando. Mas pastor, o que ele estava lutando contra o diabo? Não. Contra os judeus? Não. Ele estava lutando, irmãos, entre fazer a vontade dele ou a do Pai. Entre fazer a vontade humana dele ou a do Pai. Era isso que ele diz no verso 42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a sua. Era essa a luta, irmãos, e essa luta é ferrenha, essa luta é complicada,
Porque a gente tem um monte de vontades, irmãos, que às vezes oprimem a nossa casa, às vezes, irmãos, judia da nossa família, às vezes, irmãos, faz com que a gente seja mais egoísta, às vezes não parece bom, mas o fim é mau. Irmãos, a gente tem tantos desejos dos mais diversos, irmãos. E o duro é, irmãos, quando a gente então olha a nossa vontade e a vontade de Deus, irmãos, e a gente cede. Isso dói. É agonizante mesmo perdoar, irmãos, o malfeitor. É agonizante mesmo perdoar o pai que foi embora, o marido que traiu, a esposa que abandonou. Irmãos, o filho que ofendeu, o patrão que humilha. Irmãos, a Bíblia diz ali no verso número 44 que estando em agonia, em luta, irmãos, é luta mesmo. Quando a gente vai para o quarto de oração, irmãos, a gente luta, porque a gente quer fazer certas coisas, e eu quero falar umas boas para aquela pessoa, e aí a gente começa a orar e Jesus diz, perdoe. Eu, não, Senhor. É luta, irmãos. Mas em oração que a gente tem que dizer, Deus, não faça a minha vontade, mas a sua. Você quer perdoar? Tá bom. E sempre quando você escolhe pela vontade de Deus, irmãos, em detrimento da sua, porque a dele é melhor, irmãos, é melhor para nós. Não pense que Deus estabeleceu as leis ou os 10 mandamentos, irmãos, porque ele é um guardinha de trânsito. Não confunda as coisas. Alguém mal-humorado que quer que a gente siga regras também para de alguma forma fazer com que a gente não seja tão feliz assim. Não, ele é o Todo-Poderoso, irmãos, que sabe certinho o que nos machuca, e é só isso que ele quer evitar. Irmãos, esse é um dos segredos de oração, e essa é a pepita de ouro, irmos para a oração, para sairmos de lá conscientes e desejosos a fazermos cada vez mais a vontade de Deus, e não a nossa. Irmãos, quantas brigas porque o marido quis comprar jogo de roda leve, aquelas estrelas, quantas brigas por aquele bendito carro de som, do último modelo que tem televisão. Irmãos, quantas brigas, irmãos, por causa de salão de beleza. O que você fez no salão? Você comprou a sociedade? Não, eu só fiz escova permanente, alisamento, as unhas e os pés. E comprei aqueles 10 cremes. Irmãos, quantas brigas por tantas coisas. Quantas brigas por sentimentos do passado ruim. É no quarto de oração que resolve. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, se você ainda tem feridas do seu passado, de 1 mês atrás, ou de 20 anos atrás, está te faltando um quarto de oração, está te faltando tempo com Deus. Ah, pastor, mas eu oro todo dia. Reveja a sua oração, reveja. Ah, irmãos, que a gente possa ir para o quarto de oração, irmãos, e fazer a vontade de Deus e não a nossa. Será que a vontade de Deus é que você assuma uma célula? O pastor já me pediu, faz 10 vezes já me pediu, irmãos, vai para o quarto de oração. Só sai de lá consciente do chamado. Será que o pastor quer que eu seja, será que Deus quer que eu seja fiel no dízimo e nas ofertas? Irmão, mole, fica só 5 horinhas no quarto de oração e você sai lá, irmãos, fiel. Será que Deus quer que eu ame minha esposa? Ah, irmãos, meia horinha, chorando na presença de Deus. Esses dias eu estava orando, irmãos, e eu disse, Espírito Santo, o que você pensa sobre mim? E o Espírito Santo disse assim sobre mim, você me louva com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Quando eu vi aquilo, irmãos, me entristeci muito, pensando Deus falando aquilo para mim. Aí eu me esgoelei, Betinha, de chorar. Aí me esgoelei. Fui para um jejum de 7 dias, irmãos. Deus, estou cego, não estou enxergando, me mostra. O que está dentro de mim que está errado, Senhor? Eu te amo de todo o meu coração, eu quero ir para o céu. Mas o que está te entristecendo? E Deus começou a falar no meu coração sobre sentimentos que eu estava guardando no meu coração sobre os outros. E eu fui identificando, eu falei, nossa, mas Senhor, é uma bobeira. Mas isso aí vai virar uma árvore.
Isso é um matinho agora, mas vai virar uma árvore, resolve agora. E aí, irmãos, domingo retrasado, fui perguntar para Deus de tarde orando: Senhor, agora me explica mais detalhadamente por que você estava triste comigo. E o Espírito Santo falou comigo na minha mente, 2 Coríntios 11, 3. Irmãos, como é gostoso Deus falar com a gente. Vai para o teu quarto de oração e eu desafio você a gastar tempo com Deus. Fala com Ele, mas deixa Ele também falar com você. Ele vai, constrói relacionamento com Deus, irmãos. Construa, eu desafio você. Reduza a televisão. Reduza, deixe as séries. Irmãos, novela não vou nem deixar, porque nós já tudo deixamos, né, irmãos? Irmãos, deixe a televisão, irmãos. Tenha tempo com Deus. Irmãos, pastor, qual é o benefício do tempo de oração e da vida de oração? Verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Irmão, você está triste? É na oração que Deus vai te confortar, vai te alegrar, vai te renovar, vai te sustentar. Irmãos, às vezes você está confiando tanto num abraço amigo, numa boa palavra, num aperto de mão gostoso. Irmãos, não abra mão disso. Não abra mão de um bom abraço, de um bom aperto de mão, de um sorriso, de uma palavra amiga. Mas, irmãos, não abra mão do consolo de Deus. Irmãos, é na oração que nós somos confortados, consolados e fortalecidos. Irmãos, a gente pode ir triste para o momento de oração, mas a gente sai de lá alegre, irmãos. Por quê? Porque existe uma ação de Deus quando a gente vai orar. Irmão, você está entendendo isso que está na Bíblia? Olha o que a Bíblia diz: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Irmãos, eu desafio você a entrar no teu quarto de oração e sair de lá confortado, fortalecido, animado, revigorado, nada mais, nada menos do que por Deus. O quarto de oração faz isso. Ah, pastor, eu tenho estado triste tanto tempo. Pastor, eu tenho estado triste tantos meses, tantas semanas, tantos dias. Está faltando oração. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Você está entendendo a importância de orar? Pastor do céu, eu estou fazendo aquilo que diz ali o verso número 46, eu estou entrando em tentação direto. Você não sabe o que passa pela minha cabeça. Está faltando oração. Separa um espaço na sua casa. Não deixa ninguém fazer lição lá. Consagra aquele lugar e diz para todo mundo: esse lugar aqui vai ser de oração. Irmãos, estou indo para casa nova, irmãos, tem 3 quartos. Um deles é o de oração. A mãe tentou pleitear: amor, agora na casa nova, vamos um quarto para cada um dos meninos? Beleza, irmãos, eles vão ter um quarto, amor. Cada um deles vai ter um quarto. Metade desse aqui é desse e metade daquele ali é daquele ali. Há pessoas que têm um jardim de oração. Há pessoas que têm um monte específico. Há pessoas que têm quartos. O importante é a gente ter o hábito, escolher o lugar e frequentar todo dia. E estando em agonia, orava mais intensamente. Irmãos, olha o verso 44, já estou terminando, irmãos. Estando em agonia, orava mais intensamente. Irmãos, quando a gente está em agonia, o que a gente faz? Quando a gente está em luta, o que a gente faz? Jesus orava mais intensamente. E nós? Hein, irmãos? E a gente? Por que você não está orando, irmãos? Eu estou em agonia. Eu estou em luta, eu estou triste. Irmãos, olha o que diz o verso 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou dormindo de tristeza. Irmãos, olha que interessante, os discípulos estavam tristes. Jesus estava agonizando. Jesus ora mais intensamente e os discípulos dormem. E nós, irmãos, o que fazemos? Pastor, estou triste com essa situação. A gente pede divórcio. O que a gente faz? Se atola no cartão de crédito. A gente não pede divórcio, né, irmãos? Nem se atolamos no cartão, né? Mas o que a gente faz quando a gente está triste? Dormimos?
Não, Jesus disse que ele orava mais intensamente. Então eu quero incentivar você, irmãos, quando você mesmo ore sempre e faça disso um hábito, e quando você estiver triste, ore ainda mais. Ore ainda mais. Por que que quando a gente está triste, mal-humorado, irritado, é aí que a gente não ora? Não, irmãos, é ainda mais. Deus está ensinando a gente aqui. Jesus sofreu dores no corpo, por isso que ele suou sangue. Dores emocionais, irmãos, porque era uma luta fazer a vontade de Deus ou a dele. Aqui a parte humana de Jesus estava tentando evitar a cruz, mas a parte divina diz: não vou abandonar a cruz. O importante é que eu e você temos que orar, irmãos. Fique em pé, por favor.